Graça e paz a todos. Espero que você esteja vencendo as suas batalhas aí em nome de Jesus. Irmão Ronaldo Lima, Ministério Evangélico Vida com Propósito. Nós somos do canal Vida com Propósito. Quero conversar com você essa noite sobre o dom da variedade de línguas e abordarmos um ponto interessante. Muitas pessoas se sentem às vezes inibidas em falar língua estranha porque em muitos lugares, muitos líderes até dizem que a Bíblia proibiu falar línguas estranhas no culto, na igreja, que se for falar tem que ter intérprete. É porque não leem o texto, não é nem discussão teológica, uma discussão de interpretação. Nós vamos pontuar primeiro aos Coríntios 14, que geralmente é o texto usado para proibir línguas estranhas, e vamos ver que justamente ao contrário, o texto está motivando você a buscar o dom da variedade de línguas. Outras passagens bíblicas também falam da graça dada por Deus de falarmos em línguas estranhas. Marcos capítulo 16 e 17, Jesus disse: aquele que crê em mim falarão novas línguas. Ainda que essas novas línguas possam ser línguas de outros países, de outros idiomas, mas é algo espiritual, que está no mesmo contexto do dom de cura. Você continuar lendo Marcos 16, os versículos seguintes, dizem, por exemplo, colocarão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados por Deus. Dom, algo espiritual. Então está no mesmo contexto. Falarão novas línguas, orarão, colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. O texto clássico é Atos capítulo 2, onde se cumpriu justamente essa profecia de Marcos 16, a gente vê cumprida em Atos 2 também, onde os discípulos falavam no idioma das pessoas de outros países que estavam visitando Israel por causa da festa de Pentecoste. E isso até foi um sinal para eles, para os incrédulos, para os estrangeiros, e contribuiu para a primeira colheita notória da igreja. Pedro fez um discurso, pregou o evangelho, explicando até sobre essa questão de falar em línguas estranhas, relacionando ao dom, a bênção prometida lá em Joel capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. E na pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Tem o texto de Atos 19, onde Paulo pergunta para pessoas que já eram seguidores de Cristo se eles haviam sido batizados também com o Espírito Santo, além do batismo de João. E eles falaram que não conheciam o batismo do Espírito Santo. Paulo ora por eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar línguas estranhas, no início do capítulo 19 de Atos. Mas nós vamos para Coríntios, 1 aos Coríntios, tanto no capítulo 12, 13 e 14, que é o que eu quero focar mais, nós vamos ver algo sobre língua estranha. No finalzinho do capítulo 12, Paulo está falando sobre dons, e ele fala que a variedade de línguas é um dom. Paulo diz que nem todos têm todos os dons, mas existe uma distinção entre o dom da variedade de línguas e o simplesmente falar em línguas estranhas. Pastor Luciano Subirá, tem um vídeo dele que ele explica claramente isso daí, a distinção entre o dom da variedade de línguas e o somente falar em línguas estranhas. Assiste lá, Pastor Luciano Subirá, sobre línguas estranhas, você vai ver uma explicação bem esclarecedora sobre isso. Está no YouTube, no canal do pastor. Eu estou recomendando que você assista aí lá, porque eu quero focar em 1 Coríntios 14. Mas ele fala, porque o dom da variedade de línguas está totalmente ligado à interpretação. Quem tem o dom fala e interpreta. E nós vamos falar mais para frente um pouquinho a diferença de interpretar e traduzir. Muitas pessoas acham que a Bíblia mandou traduzir a língua estranha.
E não mandou traduzir. Traduzir é uma coisa e interpretar é outra, né? Bem diferente. Segundo o dicionário, traduzir é transferir de uma língua para outra. E interpretar é entender o significado de. Puxa no dicionário para você ver. E lá no finalzinho do capítulo 12, então Paulo fala, nem todos falarão línguas e interpretarão. Mas a oportunidade, a graça de falar em línguas estranhas foi dada a todos. O pastor Luciano Subirata chama isso de linguagem de oração. Então a linguagem de oração é para todos, edifica a si mesmo. Mas o dom da variedade de línguas está ligado a interpretar, e você vai entender melhor em 1 Coríntios 14. Quando adentra 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, primeiro versículo, 1 Coríntios 13, 1, Paulo fala, ainda que eu falasse língua de anjo e língua de homens, se não tivesse amor eu nada seria. Ainda que eu fale língua de anjo e língua de homens, se não tivesse amor eu nada seria. Ali Paulo dá várias situações hipotéticas, até desafiadoras, né? Conhecer tudo, deixar o corpo ser queimado em favor dos pobres, sem amor, mas ele coloca situações hipotéticas, mas possíveis. Então, se ele falou ainda que eu fale língua de anjo, é porque é possível também o homem falar língua de anjo. Isso aí é um mistério de Deus. E eu creio que até o apóstolo Paulo falava. Só que quando ele está explicando sobre amor, ele coloca dessa maneira, ainda que eu falasse. Mas temos certeza que ele falava. Língua de anjo e língua de homem. Se alguém disser para você que não existe língua de anjo, mostra 1 Coríntios capítulo 13. E se vier argumentar, é hipótese, Paulo está dizendo que não é que existe, é uma hipótese, mas se é uma hipótese é porque é a possibilidade de acontecer. Agora vamos para 1 Coríntios 14, onde que eu quero ler. Eu até dividi alguns trechos para a gente conseguir entender mais sobre variedade de línguas, o dom de variedade de línguas. E você não ficar mais intimidado quando alguém disser que a Bíblia proibiu falar em línguas estranhas no culto ou em qualquer lugar. O capítulo 14 de 1 Coríntios, inclusive, não está tratando necessariamente de dons e de falar ou não em línguas estranhas. O enfoque do capítulo 14 é ordem no culto. Apesar da epígrafe aparecer no finalzinho com essa temática, no finalzinho do capítulo, olhando aqui, a partir do versículo 26, a epígrafe em algumas traduções é ordem no culto. Mas todo o capítulo está falando de ordem no culto. Não está dizendo necessariamente sobre dons ou sobre o dom de língua estranha ou de profecia. A intenção principal de Paulo é falar de ordem no culto. Então está escrito assim, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Está no nível da linguagem de oração em língua estranha. Olha como é que é algo fantástico. É uma oração blindada. Você protege a oração até dos seus pensamentos. Né? Você fala a Deus. Nem você entende, está falando, e ninguém entende. Fala diretamente a Deus. É uma oração blindada. Está recomendando a orar. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Veja bem, Paulo está falando que profetizar é mais importante, mas ele está orientando também o significado de falar em línguas. Não está falando que acabou, que parou, que cessou. Olha só o versículo 5. Gostaria que todos... A maioria das versões está escrito todos. Eu estou lendo na nova versão da linguagem de hoje, está escrito todos. A revista Almeida, a revista atualizada, está escrito todos. A corrigida está escrito todos. Então, Paulo, se ele gostaria, porque é possível que todos, pelo menos, tenham a linguagem de oração em língua estranha. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem.
quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Presta atenção no finalzinho do versículo 5 de 1 Coríntios 14. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Quem tem o dom da variedade de línguas, fala e interpreta. E é a própria pessoa que interpreta, irmão, porque interpretar não é traduzir. Então, aí equipara-se ao dom de profetizar, porque você edifica a igreja. Você interpretou a língua estranha que você falou e passa uma mensagem para a igreja. Vamos do versículo 5, vamos para o 12 e o 13. O versículo 12 diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que fazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Não é o outro que interpreta, é você que interpreta. E aqui já começa a esclarecer esse ponto que eu quero abordar também. Que Paulo estava pondo ordem no culto, porque possivelmente, como a igreja estava nascendo como instituição, era tudo algo novo para eles, as pessoas que lideravam o culto queriam falar em língua estranha. Possivelmente querendo mostrar uma espiritualidade. Quem queria dar orientações para alguém, falava em língua estranha e põe a língua estranha como prioridade. Então Paulo está dizendo que quem prega que não pode falar em língua estranha, porque como vai entender o ouvinte? Quem vai dar uma orientação que não pode dar uma orientação em língua estranha. Como é que quem vai entender a orientação se for em língua estranha? Né? A não ser que a pessoa que fala em língua estranha interprete. Mas o comum é que você fale em língua que se possa entender, inteligível, né? Vamos ver o versículo 18 e 19, você vê que interessante. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Tá vendo? Paulo falava muito em línguas. Todavia, na igreja, prefiro falar como 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar, ou a falar 10.000 palavras em línguas. Ele disse, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 em línguas. Mesmo ele tendo o dom de línguas de falar mais em línguas do que todos, naquela época. Mas o que Paulo está dizendo é que ele prefere falar em línguas. Ele prefere falar em palavras compreensíveis para ensinar. Eu vou ler de novo o versículo. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Comparando, esse A é de comparação, né? Ao invés de falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Eu vou ler para você, até esse versículo é importante a gente mudar, em outra versão. Eu estava na nova versão internacional, vou ler na Revista e Atualizada, de 1993. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros. Esse é um versículo muito usado, muito confundido. As pessoas falam, Paulo falou que é melhor falar 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 em língua estranha na igreja. Mas ele falou na igreja para instruir, na igreja para ensinar. Vamos lá no versículo 26 e no 28. 1 Coríntios 14. Deixa eu voltar a versão aqui, a nova versão internacional. Versão da tradução bíblica, na nova versão internacional. O 26 e o 28 de 1 Coríntios 14. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua e uma de interpretação. Tudo seja feito
para a edificação da igreja. Para quando vocês se reunirem, tenha palavras de línguas estranhas aí com interpretação. Se porém alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e deve haver interpretação. Que muita gente pega no pé para proibir, fala, só 2 ou 3 pode falar em língua estranha na igreja. Aí a igreja tem 1.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros, só 2 ou 3 vai falar em língua estranha. E todo mundo vê uma multidão de gente falando em língua estranha e ninguém explica às vezes esse versículo. Paulo falou que seja 2 ou 3 se for para instruir, se for para pregar. Possivelmente lá no culto dos Coríntios tinha mais de uma pessoa que falava no culto, pregava no culto. Versículo no 26 ao 28 foi o que a gente leu. Agora vamos ler o 39 e o 40, que é o finalzinho do capítulo. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Pode proibir lá. Na igreja. Paulo falando da ordem no culto. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Com ordem e decência. Outra coisa que eu vi na internet é um irmão dizendo que foi feito um estudo por um especialista em línguas, em linguística, para ver se um pesquisador, até um cientista, se quem falava em língua estranha realmente estava falando assim algo que ele não conhecia ou se estava falando somente algo que a sua mente criava. E porque faz 25 anos que eu sirvo ao Senhor, realmente, de uma maneira assim, inocente, algumas pessoas não falam realmente em línguas. Elas repetem algo que ela já ouviu. Ela não tem nem o dom de validade de línguas e nem a graça de linguagem de oração em língua estranha. Ela não tem nem o dom de variedade nem a graça de linguagem. Mas ela repete, ela diz lá, Rita Cantalaia Nevas, Oshmi Andaliacha, Rita Cantalaia Nevas, né? Várias cidades vejam essa frase. E isso é uma repetição do que ouviu. Então, eu quero abençoar você com uma oração em línguas. E se o irmão que falou que o pesquisador não encontrou ninguém, mas eu conheço muita gente, quem congrega comigo, quem anda na nossa caminhada com Cristo, tem o dom de variedade de línguas, ou pelo menos tem a linguagem de oração em língua estranha. Então eu vou orar abençoando a sua vida em língua estranha, no nome de Jesus, amém? Não estou querendo que me aparecer, nem ensinar, né? Não vai repetir o que eu falar. Busque você, a sua linguagem de oração, e busque também a interpretação, porque quem interpreta está nivelado a quem profetiza, né? E todo mundo que tem uma mensagem de Deus é profeta de Deus. Vou orar abençoando sua vida para esses irmãos que falam que não existe poderem observar o exemplo, amém? E não precisa ter música, não precisa ter emoção, não precisa ter sensacionalismo, nada. Quem tem o dom, fala a hora que quiser falar. Camote, capfe, bombe, biaretonde, levatse, tutte candele alare la cetai. Rabai ala hamahane kadori ale gotchebon. Kutsumiana de ala de kavemiana de yastebian. Pramane de kada hamana tantan sende de chite frabes. Prava que tote jalabata de jeremiam. Brido mahane te bakatsa todo ya chapets. Frabak liru a astetande ala babi baby are bat. Pruelo hanel to te deriba
proibiu nas mone, vai que não tudo viera, oi acho que brilhara da que tinha. Fabote, que bate, pria, chu, pra bater, yarantan, sebi, muito quando mahano, garaxire, parirare, que anda levar sebi, mahote, braba, variar tutte, triarera, canne levar, prima kutset, sebi, tsegat, brillante, paha, katsute, tria, chafu, derelat, marca, la bat, sebi, anadan, debia, oire, braba, pribior, biaco, tutriele, la barriere, totsie, mahanauti, Frabai que stupiare la candioloni che la handa tetsimiam. Famoma candaria autoia la batsebe. Pate tutto tereate more. Pare cambiozze. Parianda chabire. Brava bobriare son. Mahanote. Parikatsam. Probari ruria la yacham. Ribari dolce via. Famare ta katsaman. Pata toto de le bacham yanadad. Pro Muhammad de kutsemiandoli. Frakatsi te bacio chabaya la. Mahama tumam. Pamona koma bate. Viarastaba babra dalesnia. Amém, irmão? Quem fala em língua estranha, seja que tenha o dom de interpretar, ou seja, uma linguagem de oração em língua estranha, conversa com Deus. Então você não fala só uma frase. Você conversa com Deus em língua estranha. Então é uma conversa. São várias frases, é uma conversa. Amém? Então você que consegue falar em linguagem de oração de língua estranha, está buscando o dom de interpretar, grava esses versículos aí, lê direitinho 1 Coríntios 14. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Você que tem o desejo, né, não se sinta constrangido. O dom é para todos, mas ninguém também é mais crente ou menos crente porque fala língua estranha ou deixa de falar. Mas é uma graça que Deus deu para todos. A pessoa já é muito crente, recomendo que ela não fala língua estranha, não fala nem a linguagem de oração em língua estranha, também não tem o dom, recomendo a você que você busque, porque já foi dado, né? É como se você fosse numa livraria comprar o livro e a hora que você passasse no caixa, o caixa dissesse assim, não precisa pagar não, porque já é seu, estava só aqui aguardando você vir buscar. Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, se você desejar, compartilhe esse vídeo, dê sugestões, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode mandar mensagem para nós aí. Quero dizer que eu respeito a todos, tá bom? As opiniões controversas, não estou dizendo que eu estou certo e o resto está errado, mas o texto diz isso. E eu fiz esse vídeo principalmente para motivar aquelas pessoas que, como eu, um dia falavam de língua estranha e alguém dizia assim, mas lá está escrito que é proibido falar na igreja. E eu aceitava, porque eu não tinha lido, né? Não tinha eu pesquisado. E não é nem uma questão de discussão teológica ou discutir interpretação, é o que está escrito lá. Paulo proibiu pregar na igreja em língua estranha, dar instrução em língua estranha. Falar em língua estranha ele não proibiu não. Adore o Senhor em línguas, em palavras compreensíveis, aonde você estiver. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.